Tá, então eu queria convidar para poder conversar um pouco aqui nesse painel, falando sobre os impactados pelas emergências climáticas e outros problemas. Primeiro de tudo, o nosso grande amigo, sócio da Atitude Ecologia e Turismo de Canela, o Evandro Schultz. Nosso amigo de longa data, guia especializado em atrativos naturais, ex-vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Canela, também ex-vice-presidente da ABETA, ex-diretor de turismo da Rede Brasileira de Trilhas e vem atuando atualmente como consultor para a implementação de sistemas de gestão de segurança. Nosso tio Evandro aqui. Giuliano Bernardon, por favor, outro grande amigo. É fundador da agência Bird Pantanal, que atua no turismo de observação de aves em todo o Brasil e coautor do livro Aves do Pantanal. É também sócio da Mara Lodge, pousada no Pantanal, que recebe observadores de aves de todo o mundo, onde atua também com a conservação do bioma e no treinamento de novos guias. Agora, para diversificar, vamos chamar uma mulherada, né? Uma figura feminina para compor aqui o nosso palco. Então, Fernanda, por favor. Nossa diretora de comunicação da ABETA, sócia também na Natural Extremo. Quem já viu a Natural Extremo, gente? Já acessaram lá o canal deles no Instagram? Faz isso, hein? E também especialista aí em marketing digital, também voltado para o turismo e outras atividades. Fê, obrigada por você estar aqui com a gente. E o Otto Hessler. Otto é membro fundador da ABETA, guia credenciado pela Embratur e proprietário da Ativa Aventuras, empresa com 30 anos no mercado de ecoturismo e turismo de aventura. Foi um dos precursores do raft no Brasil, colaborando aí ativamente para o desenvolvimento da modalidade e impulsionando o turismo de aventura em diversos destinos. Bom, pessoal, vocês vão ter um minutinho aqui, mais ou menos, de apresentação. A gente tem aqui 1h30 de painel, tá? De bate-papo. Então, vamos coordenar o tempo. Vou pedir para o pessoal colocar aqui, mais ou menos ali, em torno de 25 minutos, porque a gente também dá a oportunidade, né, Evandro, de fazer uma roda de conversa, que no final o Evandro vai conduzir aqui com vocês, e a gente começa a apresentação pelo Giuliano. Pode ser, Giuliano? Então, tá na agulha aí a apresentação? É isso aí, gente. Boa tarde a todos. Bom, obrigado pela honra de estar iniciando a conversa aqui. E eu vou estar falando da nossa experiência, né, com emergências climáticas lá no Pantanal. Então, é uma coisa que a gente começou a viver com muito mais intensidade dos anos para trás, né, dos anos para cá. Esse ano, obviamente, as tragédias que ocorreram no sul do Brasil ainda estão vivas na nossa lembrança, né? Também os incêndios no Pantanal chamaram muita atenção esse ano. E lá no Pantanal a gente começou a viver essas crises relacionadas aos incêndios em 2020. Então, eu não vou estar apresentando informação ou dados aqui no painel, até porque esses foram muito bem apresentados pela Natália e a Bianca agora anteriormente, mas os slides vão servir só para guiar a nossa conversa e a ideia é trazer a minha experiência e puxar uma reflexão para todos nós. Porque todos nós que estamos ligados ao turismo de natureza, podemos estar suscetíveis a essas tragédias ambientais de um modo ou de outro. Então, assim, né, trazendo um contexto, né, o que está acontecendo no Pantanal? Basicamente, a gente está vivendo alguns anos, né, de seca extrema, e em 2020 foi um ano recorde de seca. Até então não havia se registrado uma seca tão grande nos últimos 50 anos ou algo assim. E o que acontecia desde então? A gente não fazia ideia de que aquilo podia acontecer. A gente não imaginava que um incêndio daquelas proporções pudesse acontecer ali na nossa região. Eu comecei a andar no Pantanal como guia de turismo em 98, então desde 98 frequentando o Pantanal anualmente, e era raríssimo ver incêndios ali no Pantanal. E esses geralmente se extinguiam naturalmente, ou por uma chuva, ou porque eles chegavam numa área mais úmida e paravam. E o que a gente viu acontecer em 2020, com aquela seca extrema, é que esses incêndios
tomava uma proporção gigantesca de um dia para outro, literalmente. E a gente viveu, né, realmente assim, a gente aprendeu muito, porque ninguém estava preparado em 2020 para aquele tipo de incêndio florestal que a gente viveu lá no Pantanal. Tanto que, ao final da temporada de incêndios, um dos comandantes do Corpo de Bombeiros no estado de Mato Grosso falou assim, os manuais de combate a incêndio no Pantanal vão ter que ser reescritos a partir desse ano, porque abafador, por exemplo, no começo dos incêndios, a gente foi lá, produziu abafador, comprou soprador, eles ainda funcionam bem no Cerrado, mas no Pantanal aquilo não servia para nada. A gente foi, ao longo da temporada de incêndios naquele ano, descobrindo que a gente precisava fazer aceros. Aí a gente fazia um acero com máquina, né? Um trator da largura de uma lâmina de trator ou da largura de 2 lâminas. Aquilo era risível, aquilo não segurava fogo nenhum. O fogo pulava o rio Cuiabá em trechos que o rio tem quase 200 metros de largura. Como é que você vai segurar um fogo com acero desse tipo, né? Então, assim, a gente foi uma enorme luta, enorme sofrimento, né, para muita gente, e enormes aprendizados também, né? E é isso, o nosso negócio, né, a gente tem a pousada lá no meio do Pantanal, dentro da planície pantaneira, o Aymara Lodge, no meio da mata ainda por cima, né, então a gente está cercado por vegetação. E o que a gente viveu em 2020 era o fogo vindo da região sudeste, da onde a gente está localizado, e eu comecei a lutar com esse fogo, tentando apagar esse fogo, uns 45 dias antes dele chegar, né, na borda da nossa pousada. E é isso, ao longo desses dias todos a gente foi aprendendo, no começo a gente estava sozinho também, né, então foi uma outra realidade, mas o fato é isso, esse fogo poderia ter queimado a minha pousada, poderia ter queimado as instalações físicas, poderia ter queimado a nossa reserva, as áreas naturais, e o nosso negócio depende totalmente das áreas naturais. Nosso negócio depende da natureza, não só do verde, da paisagem, mas de bicho também, né? O turista que vai ao Pantanal, ele quer ver bicho, né? Tem que ter passarinho, tem que ter arara, tem que ter a anta, o cervo e a onça. Então, obviamente que tudo isso está ameaçado com os grandes incêndios. Né? E essas perguntas, né, sempre presentes, né? Onde erramos e o que a gente aprendeu nessa trajetória, né? Então, primeiro, no começo, a gente não sabia o que fazer, obviamente, com os incêndios. E quando os incêndios já estavam mais próximos da nossa propriedade, eu falava com meus vizinhos fazendeiros, pantaneiros, famílias que estão há várias gerações no Pantanal, que vivem o Pantanal e conhecem o Pantanal como ninguém. E o meu vizinho pantaneiro antigo falava, não se preocupa, o fogo vai chegar no rio e vai morrer. E eu falava, vizinho, o fogo está pulando o rio, ele está passando de uma árvore para outra, não vai chegar. Ele falava, não, mas a mata na beira do rio é úmida, o fogo morre. E não foi o que aconteceu, né? Eu mesmo apaguei o fogo no curral desse vizinho, né? Que se a gente não tivesse lá para ajudar ele, tinha queimado a casa dele, o curral, os animais no pasto. Mas o que acontece, né? O que a gente aprendeu? Por exemplo, uma das grandes surpresas dos incêndios em 2020 no Pantanal era o fogo subterrâneo, né? Aquele fogo que ia consumindo a turfa, uma camada de matéria orgânica que fica logo abaixo da superfície do solo, que em anos anteriores, num ano normal do Pantanal, essa turfa age como uma esponja úmida, ela retém umidade, e justamente isso ajudava a parar os incêndios quando os incêndios entravam nessa mata. Num ano de seca extrema, ela era um pavio que levava esse fogo literalmente por baixo da terra. Eu só acreditei quando eu vi isso, eu não acreditava enquanto me falavam. O fogo ia por baixo da terra. Às vezes, uma ocasião, eu
também presenciei isso, 80 metros. Então, a gente imagina que eu estou aqui na beira de um aceiro, a gente estava combatendo o fogo que estava desse lado daqui, de repente tem fumaças subindo a 80 metros da onde a gente estava. Foi por baixo da terra. E tinha rachaduras também na terra muito seca, tinha matéria orgânica dentro dessas rachaduras. Então, imagina, um fenômeno dificílimo, né, da gente controlar. Com isso, a gente ia perdendo os aceros que a gente tinha, porque a gente tinha as linhas de combate a incêndio ao longo de estradas, por exemplo, e o fogo brotava do outro lado, era pouca gente para combater, né? Então, esse foi um dos aprendizados, né? Realmente, esse extremo, né, climático trouxe essas condições que tornavam o fogo praticamente incontrolável. Isso é outra coisa que a gente aprendeu. Grandes incêndios florestais dificilmente são controlados, né? A gente desvia o fogo, a gente atrasa ele, mas extinguir mesmo, na nossa experiência, né, que eu vivi intensamente todos esses anos, é que só a chuva mesmo para apagar esses grandes incêndios florestais. E a gente teve muito mais aprendizado, né, obviamente, com relação a isso. Então, questão de equipamento, né, hoje em dia a gente está muito mais preparado. As instituições governamentais atuantes no combate a incêndios também estão muito mais preparados agora. Então, em 2020, Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso estava bem pouco preparado. A gente teve a ajuda de Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, Força Nacional, fuzileiros navais, brigadas também voluntárias e privadas, mas desde então a gente aprendeu muito com isso, né? Então vou estar falando mais um pouco aqui, né, sobre o que a gente aprendeu com essa tragédia de 2020, que não foi a única, obviamente. Esse ano a gente teve né, muitos incêndios florestais lá no Pantanal, mas que teriam sido piores, né, se não tivéssemos nos preparado melhor como estávamos esse ano. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é gestão de riscos, né? Existem riscos que a gente não imaginava, né? Como esse incêndio, né, pular rio e coisa do tipo, é um risco que a gente não imaginava. Então, hoje, a gente já se prepara. Por exemplo, ano passado, eu já sabia que 2024 ia ser um ano muito seco, né, tanto pelas previsões de chuva, como pela vivência empírica que a gente tem lá, né? Por exemplo, o pantaneiro sabe que se o cupinzeiro não está crescendo nessa época do ano agora, outubro, novembro, é porque a cheia vai ser baixa. Então, ano passado, os pantaneiros já estavam falando, eu acho que esse ano não vai encher, o cupinzeiro não está crescendo. De fato, não tivemos uma enchente de 2023 para 2024. Então, a gente já estava preparado, sabendo que vinha muita seca e, com isso, grande risco de incêndios, né? A gente tem que se preparar também para os incêndios, né? Então, monitoramento dos aceros, a gente tem que limpar, né, esses aceros, que são faixas de terra onde a gente diminui a vegetação. Geralmente, ao longo de estradas, funciona melhor isso aí, né? Então, isso vai parte do nosso sistema de prevenção, né? A gente tem, por exemplo, vários quilômetros, muitos quilômetros de aceros dentro da nossa propriedade, e a nossa propriedade é pequena, né, mas todas as estradas também servem como aceros. Então, são pontos onde a gente consegue brigar com o fogo, ou a gente consegue, com a ajuda dos bombeiros, fazer um contrafogo, né, que vai impedir que um grande incêndio chegue ali no acero na hora de vento e calor, porque tem isso também. O acero, ele só serve, na verdade, na época de muita seca e muito calor, para a gente começar o contrafogo, que vocês já devem saber, né? É um fogo que se faz, que vai de encontro ao incêndio que está vindo. A gente só faz isso com a presença dos bombeiros ou de brigadistas que têm autorização para fazer isso, mas que diminui também a chance do fogo chegar até a gente, porque se o fogo chegar num aceiro,
Às 11 da manhã, com vento, ninguém segura também. Acero de 40 metros, que eu acho que é o máximo permitido lá no Mato Grosso, o fogo vai pular com facilidade, né? Tem risco para as pessoas também envolvidas, né? Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu. Os funcionários da minha pousada não têm treinamento como brigadistas e nem foram contratados como tal. Então, é um problema também. Eu tenho um negócio na natureza, o fogo ameaça meu negócio, mas será que eu posso utilizar os meus funcionários para apagar fogo? Eu evito, porque existe um risco de vida, né? E isso eu vivi na pele em 2020, eu e um funcionário meu cercados pelo fogo, atingidos pelas labaredas, quase morremos no mesmo do fogo. Felizmente escapei dessa e aprendi a lição, né? O importante é isso, a gente aprender com os nossos erros e os erros dos outros também. Então, a prevenção é muito importante. A gente tem, por exemplo, um drone que fica lá na pousada só para monitoramento de incêndio. Então, se algum dos guias, se algum funcionário nota fumaça, cheiro de fumaça, se existe a possibilidade de haver um fogo próximo, o drone está pronto, sobe o drone, com isso a gente já consegue ter uma ideia. Tem fogo perto ou não tem? Mais ou menos que rumo que ele está, que distância está. Então, isso é uma ferramenta, né, que a gente tem para estar monitorando e nos protegendo. Os veículos também, né? A gente adapta as picapes, a gente tem as picapes de safari, que elas são adaptadas para combate a incêndio. Então, a gente tem os kits prontos. Na época da seca, por exemplo, a gente já tem uma carretinha que fica com um tanque desses cheio, uma motobomba ali pronta. A gente tem mais 2 tanques e mais 2 motobombas para colocar em mais 2 caminhonetes. Com isso, a gente rapidamente mobiliza 3 veículos de combate a incêndio. Então, que tem uma mobilidade boa, né? As picapes conseguem chegar em lugares mais remotos. E uma das nossas estratégias justamente para evitar que um incêndio pequeno se torne um grande incêndio. A nossa propriedade começa na beira da rodovia Transpantaneira e sabemos bem que rodovias, né, são um local onde começam muitos dos incêndios florestais aqui no Brasil. E é isso, a limpeza dos aceros, construção de tanques de água também, né, a gente começou em 2020, então essas lagoas que a gente cava, elas enchem com a água da chuva, e na época da cheia, ou melhor, na época da seca, elas tanto são fonte de água para os animais selvagens, que necessitam dessa fonte de água, porque muitas vezes, né, lagoas naturais podem ter secado já também, como elas podem servir também como ponto de abastecimento de água para os nossos tanques de combate, não só nossos, como de outros veículos que, porventura, estiverem ali na região combatendo incêndios. E um dos grandes aprendizados, uma das nossas grandes estratégias, né, que é importante muito importante para o nosso caso no Pantanal, pode servir para outros que lidem com outras tragédias ambientais, são as alianças. Então, elas fazem toda a diferença, porque sozinho a gente não consegue lutar. Isso foi o que eu vivi muito em 2020, por exemplo. Teve uma noite combatendo incêndio, a gente tinha um acero, uma linha de combate a incêndio de 5 quilômetros. A gente tinha iniciado, os bombeiros iniciaram um contrafogo no dia anterior ali, mas assim, o fogo não morre de um dia para outro, tem toco que fica em brasa, bate um vento, essa brasa joga a faísca para o outro lado. Então, esse acero necessitava monitoramento constante, com veículo, com água, para jogar água, esfriar, apagar o fogo. E teve uma noite que eram 5 quilômetros de linha de fogo para controlar, e era apenas eu e mais um voluntário. É impossível a gente dar conta de tudo, perdemos o controle naquela noite, e o fogo continuou andando em direção à nossa pousada. Então, outra coisa que a gente viu, essa coisa que, né, a Bianca comentou do manejo do fogo. Que bom que a gente está mudando a nossa visão em relação a isso, porque o fogo é ruim quando ele é descontrolado, desordenado, mas
feito com planejamento e controle para suprimir essa vegetação, que é um combustível excessivo, ele é importantíssimo. Então, essa estratégia das queimas prescritas é muito importante para as áreas de conservação federais, estaduais e privadas também. Obviamente que existe legislação, eu não sabia dessa nova lei, né, de 31 de julho desse ano, fiquei contente de saber disso, porque realmente esse é mais uma coisa que a gente aprendeu, né, com esses incêndios florestais. O fogo é ruim, mas fogo incontrolável é muito pior. Outra coisa que a gente viu no Pantanal, por exemplo, né, um fenômeno do Pantanal. Muitas fazendas privadas de criação de gado estavam abandonadas. E vale ressaltar que a criação de gado no Pantanal, ela é muitas vezes integrada com o ambiente e respeita muito a natureza da região. E o que a gente aprendeu naquele ano, por exemplo, que as fazendas que estavam abandonadas, nas pastagens, que muitas vezes são pastagens naturais, que já existiam na região, né, os campos naturais do Pantanal, usados pelo gado e também pelos animais selvagens, muitos desses campos estavam tomados por vegetação invasora. Essa vegetação é combustível, né? Então, eu hoje estou mais feliz porque um dos meus vizinhos ali perto, a fazenda foi vendida, o novo vizinho, então, ele refez as cercas, ele vem limpando o pasto com a autorização dos órgãos ambientais, e ele agora é meu aliado no combate a incêndio, porque ele tem gado no pasto que ele não quer perder, ele tem a cerca nova dele que ele não quer perder, né, ele tem investimentos feitos ali, e com isso, né, anteriormente, em 2020, quando essa fazenda estava abandonada, o dono anterior achou foi bom que passou o fogo e limpou a terra dele, né, foi talvez até fator preponderante na venda dessa propriedade. Então, nós do turismo no Pantanal estamos nos aliando também aos pecuaristas no combate a incêndios. E obviamente isso é bom para os animais, porque tem menos fogo, né, as áreas abertas continuam sendo frequentadas pelos animais selvagens, né, então isso é importantíssimo para a vida selvagem da região também. E é isso, reforçando essa coisa das alianças, né? A gente vê que esse combate precisa estar na esfera política também, porque depende de políticas públicas muitas vezes, depende de vontade política, principalmente aqui no Brasil, quando você não tem, às vezes, políticas de Estado, políticas de governo, né, depende de vontade política certas coisas acontecerem ou não. Então, até isso, conversa com deputados estaduais, por exemplo, de espectros partidários opostos, né, mas não importa, a nossa luta é pela defesa do Pantanal. Por exemplo, na nossa região, a gente tem agora um grupo, né, que é uma aliança realmente de combate a incêndio. Então, assim, fogo na propriedade de um é fogo na propriedade de todo mundo. Se tiver um fogo nessa fazenda a 10 quilômetros de mim, esse fogo pode chegar em 3 ou 4 dias, se tiver vento soprando a favor, né? Então, a gente se alia para se ajudar, né, cada um com o equipamento e os recursos que tem, para justamente evitar que essas grandes tragédias voltem a acontecer ali na nossa região. Agora, claro, a gente tem muito que aprender ainda, né? Esse ano a gente teve, por exemplo, alguns dos grandes incêndios no Pantanal, por exemplo, um começou com um raio numa área remota, né? Então, assim, não tem o que fazer, não tinha nem acesso para chegar lá e combater esse incêndio. Teve um incêndio na região da Inhacolândia, mais na área central do Pantanal, que começou com um caminhão atolado, que pegou fogo, né? E esse fogo atingiu diversas propriedades de pousadas na região. A gente teve fogo que começou em RPPN, na minha opinião, demoraram demais para fazer essa queima prescrita, e o fogo saiu do controle. E, felizmente, as chuvas chegaram para extingui-lo, né, totalmente. Mas a gente teve esse ano também muito mais empenho de bombeiros, marinha
ICMBio, né, os brigadistas e as brigadas voluntárias também. E então é isso, eu acho que esse é o nosso maior aprendizado, né? E prevenção e as alianças, né? Pensar nisso, quais alianças são importantes para a gente evitar que essas tragédias nos afetem tanto ou fazer com que elas nos afetem um pouco menos. E essa é uma pergunta que todos nós ligados ao turismo de natureza temos que nos fazer, né? E eu traria até, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? O meu negócio é natureza. Eu estou nesse ramo porque eu amo natureza. Então, eu tenho essa pousada no Pantanal, a gente tem essa terra no Pantanal, né? Não é apenas um negócio para mim, aquilo é minha paixão, aquilo é meu projeto de vida, né? Ainda mais sendo o meu território ali, eu vou desenvolvendo uma relação com os animais que vivem naquele lugar, com as pessoas que trabalham, mas é meu negócio também. Um outro aprendizado de 2020, turismo gera conservação, porque apesar de a gente ter perdido muitas das batalhas que a gente perdeu, a gente venceu outras. Então, a gente conseguiu desviar o fogo, a gente conseguiu atrasar, mas a gente salvou áreas importantíssimas para a preservação de animais, que eram florestas, savanas e corpos d'água. A gente conseguiu proteger áreas importantíssimas do fogo. E se não fosse a presença nossa ali, do Aymara Lodge e de outras pousadas e dos voluntários que são guias, esse fogo teria varrido tudo ali naquela região. Então, isso é importantíssimo. Foi o turismo, a presença dos agentes do turismo ali na região que impediu, né, esse fogo de causar estragos ainda maiores. Essa reflexão tem que ser para todo mundo, para qualquer lugar do Brasil. E se o Rio Iguaçu secar? Como é que fica o turismo em Foz do Iguaçu? Né? Como é que fica na Amazônia? Para nós é impensável que certos rios do Brasil possam secar, mas a gente já tem visto essa seca na Amazônia, Rio Negro, por exemplo, praticamente seco, né? O maior rio do mundo sofrendo com uma seca, não deixa de ser uma tragédia climática. Então, a gente tem que pensar nisso e não só se precaver, mas justamente, acho que a conversa tem que ser muito mais ampla, né, a nível do nosso país mesmo, né, de proteção das áreas naturais, proteção dos mananciais, proteção das cabeceiras dos rios, para que a gente tenha mais sustentabilidade no nosso modo de vida aqui nesse planeta. É isso. Pode ficar aqui. Otto, vamos lá, Otto, vamos conversar um pouquinho. Traz o teu relato para nós aqui. Alô? Pronto. Boa noite a todos. Depois da fala emocionante do Juliano, do fogo, vamos para a água. Né? Esses últimos anos, realmente, aconteceu muita coisa nessas catástrofes ambientais. Eu trabalho agora, estou no Brasil 40 anos, e trabalho 30 anos com rafting, né? Em Santa Catarina, e na Bahia desde 2000. E, na verdade, nunca foi um grande problema, nunca foi uma grande, um grande trabalho com as enchentes. A gente já sabia, né? Em Santa Catarina, no Rio Itajaí-Açu, em dezembro está baixo e em outubro está cheio, né? Então a gente já sabia, em outubro vai vir uma cheia, que a gente vai ficar 2, 3 dias parado e depois volta tudo no normal. E na Bahia é a mesma coisa, né? Na Bahia a gente trabalha na região de Itacaré, no Rio de Contas, desde 2000, e aí lá também foi dezembro, ou então em novembro deu uma pequena cheia de uma semana, e depois acaba tudo, e tudo volta ao normal. E assim foi durante 20 anos.
E os últimos anos mudou, e mudou muito. E os últimos 3 anos mudou muito mesmo, né? Então, nós temos uma pequena base em Taboquinhas, chama o lugarejo lindo do interior da Bahia, pertence ao município de Itacaré. É uma vila, muito pouco devem conhecer essa vila, mas ela é linda, 30 quilômetros do litoral, e lá a gente faz ecoturismo, turismo de aventura e turismo de experiências, né? Tem uma cachoeira, a gente faz rapel, tem uma tirolesa que para no rio, né? E essa base temos agora 24 anos, né? Desde 2000, estamos trabalhando lá, com várias atividades, caminhadas numa ilha, no meio do Rio de Contas, que é um lugar maravilhoso, né? Stand-up e caiaque até a Cachoeira da Noré, a gente vai 2 quilômetros pelo Rio de Contas e visita uma cachoeira linda, né? No meio de cacau. E o interessante é essa região, é uma região do cacau, né? Nosso sítio, ela tem 3 hectares, onde tem 7.000 metros quadrados, está na beira do rio, né? E onde a gente também faz muitas atividades de turismo de experiências, né? Vai em roças de agricultores, vai com os pescadores, tentando jogar a tarrafa. Eu demorei muito, mas depois eu aprendi, né? Que todo mundo lá ou trabalha com cacau ou trabalha como pescador, né? E temos um programa que é muito legal, dentro da roça de cacau de pequenos agricultores, o turista faz a própria chocolate, né? Ele participa da colheita do cacau, quebra cacau, abre cacau, toma mel de cacau, né? Toma direto da cabaça do cacau o mel, que é um líquido maravilhoso. Depois pula a atividade de secagem, mas depois ele faz o cacau, o chocolate mesmo, né? Em cima do fogo, no meio do mato, é uma coisa muito legal. Só que essa atividade não acontece na temporada. E a temporada, obviamente, é dezembro, janeiro e fevereiro. Exatamente o paradeiro do cacau, né? E essa é uma atividade que a gente podia fazer independente de volume, de nível de água, porque é nos morros, né? Onde temos o cacau. E a principal atividade é o rafting, né? Então, o Rio de Contas, ele tem umas corredeiras maravilhosas, num trajeto, na verdade, somente de 2 quilômetros. O rafting tem 3 quilômetros de extensão, com ótimas corredeiras. É uma fácil operação. Nosso sítio está no final dos últimos corredeiras, ele atravessa um canyon, né? E a principal atividade, que corresponde por 80% de todas as atividades que temos lá, né? Então, como já disse, né, até uns anos atrás não foi grande problema, a gente já sabia, uma semana por ano a gente tem que fechar, tem que parar, e depois retorna o rafting. Isso foi até o ano de 2021. Né, o terreno na beira do rio, temos algumas atividades, né, nesses 7, 8 mil metros quadrados, né, temos escorrega, campo de vôlei, slackline, muro de escalada, também a tirolesa, né, tem camping, tá aí. Tem uma praia, né, uma prainha de rio, muito legal, né, o Rio de Contas tem ainda 24 graus no inverno, então é muito gostoso para tomar banho. Na verdade, por isso fui para lá, porque eu comecei a operar no Rio Itajaí, que no inverno já não dá, né? Então a gente foi para a Bahia
operamos então até hoje os dois. Né? Então é um lugar super legal na beira do rio, até no 25/12/2021. Né? Aí fomos surpreendidos, e surpreendido mesmo. Né? Eu fiz as construções 8 metros acima do nível médio do rio. Antes que eu comecei as construções, já perguntei a todo mundo, né? Então, até que nível chega o rio? Né? Então, os mais velhos me apontaram, no máximo até 5 metros acima do leito do rio. Então, eu construí 8 metros acima disso. Eu não tinha dados oficiais, não existia. E aí comecei a construir, pelo menos a parte dos ranchos, pequeno restaurantezinho, só que a casa ainda construí mais em cima. E aí no início de dezembro 21, obviamente já chegaram águas, o leito, o Rio de Contas tem mais de 600 quilômetros de extensão. Ele vem da Chapada Diamantina e desemboca em Itacaré, no mar. Então ele subiu devagar, né? Mas os últimos dias antes do Natal ele subiu muito rápido. É muito rápido mesmo. A gente não conseguiu informações e nem informações da Chesf. E aí a coisa interessante, em Jequié, que fica uns 100 quilômetros, tem uma grande represa, a represa das Pedras, uma hidrelétrica, e o lago tem mais de 100 quilômetros quadrados. É isso. Né? Então, um lago muito grande, não sei agora o volume de água que ele contém, mas é uma gigantesca represa. E eles liberam água ou não liberam água. Eu não consegui contato com a Chesf, ligando, outros tem mais uma empresa de rafting também tentou, e a gente não conseguiu contato para ter um pouco noção, né, em que dia, em que momento eles abrem comportas, e a gente sabia, leva um dia a água de chegar, ou um dia e meio, depende do volume da água, para chegar em Taboquinhas. Então a água chegou, realmente esse grande volume chegou de repente, e é isso aí. Né? Então parou, quer dizer, a operação já tinha parado, mas não tinha chegado nas casas. Né? E aí parou. E a gente parou até quase no fim de janeiro com as operações. Mas até aí tudo bem, a gente sabe, né? Não tem o que fazer. Né, que é enchente, tirar o equipamento, tirar tudo que é móvel, e leva em lugares mais altos e tem que parar as operações. Né? Só que essa enchente, como ela veio com muita força, e veio com muita força mesmo. Né? Então ela não ficou até os 5 metros acima do nível, que já tinha vários, que nunca fez estrago, quase nada, quase nenhum. Mas esse fez estrago. Esse é o terreno depois da enchente. Ó, vou voltar à Betinha, o terreno que temos antes, né? E o terreno que temos agora, fim de janeiro, depois que passou a enchente. Ela arrancou 8 metros do terreno, né? Daquela prainha que tem na outra foto, não existe mais, até hoje não tem mais. Né? E tinha um lugar plano ainda na beira do rio, foi tudo arrancado fora, a areia foi depositada na parte alta, ou então na outra margem do rio, onde tem um banco de areia. Né? Então ele entrou até um pequenininho restaurante, entrou lá, né? Não foi embora, graças a Deus, ficou. Né? As construções, em princípio, né, a gente vai, depois a gente faz a limpeza, né, se uma outra coisa está destruída, a gente constrói de novo e a vida segue. Mas aí não deu certo porque a enchente mudou demais, mudou todo o terreno. A gente não tinha
ajuda da prefeitura. Nenhuma máquina veio para nos ajudar, a gente fez todo manual. Eu acho que um dia contratei uma retro ainda para ajudar um pouco. Mas o pior foi a madeira, os galhos que foi trazido pelo rio, e isso realmente levou meses para arrumar. Então, Bahia já não é, as coisas já não acontecem tão rápido, né, como talvez em outros estados, né? E a gente tinha, mas o pessoal trabalhou muito e a gente tem muita dificuldade, né? Esse terreno na entrada do rio também é meio hectare de terra de roça de cacau, tinha um rancho que foi derrubado, né? E foi toneladas e toneladas de lixo e de galhos que a gente tinha que, de alguma forma, dar um final. E isso realmente levou meses, né? Obviamente, a partir do fim de janeiro voltou às operações, mas nem a caminhada na ilha, nem as atividades que tinha no terreno, nada disso conseguimos voltar tão cedo, né? O rafting ainda funcionou. Bom, isso foi Natal 2021. E agora, olha só, 26/12/2022, se repetiu a mesma coisa, né? E a mesma altura, né? Eu tenho poucas fotos porque eu não estava lá, né? Então, lá estava já tirando o equipamento, que o rio chegou, mas essa foto aqui, a gente vê que é a mesma altura do ano passado, né? Só que essa vez, a gente descobriu o que aconteceu, porque essa enchente não precisava ter acontecido, né? Eu tenho também atrás dessa casa tem um kitnet, um Airbnb, também tinha que devolver o dinheiro para a pessoa, porque sempre fim do ano, não imagina, né? Eu tinha que ainda deslocar pessoas que estavam inscritas, né, na hospedagem, procurar uma hospedagem em Itacaré. Imagina achar uma hospedagem em Itacaré fim do ano, né? Ou impossível, ou você paga olho da cara. Então, foi realmente complicado, né? Bom, então, todo problema de novo. A gente tinha acabado de arrumar a bagunça da madeira, dos entulhos, e aí veio tudo de novo, né? E tudo fomos nós que arrumamos. Eu acho que a gente foi a empresa que mais estava sendo atingido das empresas de turismo de Itacaré, né? Sumiu toda parte, a gente tinha até uma pequena parte de novo de uma praia, sumiu de novo, então agora é somente um barranco que até hoje está assim, a gente não tem mais uma praia na beira do rio, né? Os coqueiros, morreu tudo, o que não morreu na primeira, morreu na segunda, só sobreviveu uma árvore, mas mangueiras, coqueiros, tudo morreu, né? E aí a gente começou a descobrir, mas aqui tinha realmente um problema. Por que veio esta água de novo tão rápido? E o Jequié foi inundado, o centro comercial foi inundado de Jequié, né? E aí eles descobriram que eles não trabalharam direito na usina, né? A usina da Chefs, na barragem de pedra, liberaram ou não liberaram água antes e liberaram água dentro de 2, 3 dias, né? Talvez porque eles queriam gerar energia normalmente até no último momento, né? E não liberaram e não avisaram, e não só nós, aí eu descobri que não fomos nem nós que não fomos avisados, nem a cidade que estava do lado desta barragem foi avisado, né? Então, tinha uma ação civil das 2 cidades mais atingidas,
né? Fizemos isso em 30 de dezembro. Né? Foi demonstrada a responsabilidade da chefe no descontrole da vazão da barragem, o que provocou inundações em cadeia, com graves consequências no meio ambiente e na vida da população. Né? E apesar da reconhecida responsabilidade pelos fatos, de ter a plena ciência sobre a ação, a chefe não adotou qualquer providência. Bom, isso já faz um tempinho, agora já deve ter adotado algumas providências, mas a gente até hoje não sabemos nada sobre isso. Né? Então, o Rio de Contas foi uma das maiores cheias da história, né, no 26 de dezembro de 2020, e ao maior também, não exatamente um ano antes. Então, 2 anos consecutivos, a maior enchente, as 2 maiores enchentes da história. Né? Então, no pico da enchente, a usina em Chequia teve uma afluência de 3.100 metros cúbicos. Quem estava junto no... até que eu não consigo nem imaginar isso, porque o Rio Iguaçu, eu acho que antes de ontem, quando nós fomos lá, se não me engano, ele tinha uma volume de 1.600, 700 metros cúbicos. Então, eu não consigo nem imaginar quanto é isso. Mais de 3.000 metros cúbicos por segundo. Né? E eles seguraram, mesmo sabendo, obviamente, a gente sabe isso semanas antes, né, que nas cabeceiras do rio está chovendo muito, né, semanas, eles seguraram a água. Então, olha só esse número, é interessante. Né, no dia 22/12, eles liberaram 95 metros cúbicos por segundo. Esses 95 é uma média numa época normal de chuva diária que eles liberam. Mas já estava chovendo um mês muito forte. E até essa data só liberaram isso. Não é? Um dia depois subiu para 700. E no dia 24/12 tivemos 1.850. E no dia 25/12, que chegou até a gente no dia 26, né? Tinha mais de 2.000 metros cúbicos que esta represa liberou. Né? É meio óbvio que aqui tem falha humana. Né? Por quê? No segunda-feira, no dia 26, eles já baixaram de novo para 1.600 metros. E essa diferença de 1.800 metros cúbicos para 2.000, essa enchente que entrou nas casas de milhares de pessoas. Então, se tivesse, talvez, um controle né, melhor, já teria liberado muito antes mais água, que obviamente para nós ia impedir, claro, também a fazer o rafting, mas o estrago é a mudança na paisagem e a destruição das casas. Né? Então, só aqui a gente sabia o que aconteceu. E depois, obviamente, a gente pensou, mas então, será que em 2021 não aconteceu o mesmo? E aconteceu a mesma coisa. Então, eu acho, a gente não tem como controlar muitas chuvas, mas a gente pode controlar o que acontece depois. Então, o que falta realmente é uma integração, né, para se prevenir um pouco melhor. Então, eu acredito que no Brasil nós temos tantas represas, tantas hidrelétricas, e talvez falta um órgão que coordena isso, né, que a gente se comunica melhor com eles. Né? Então, monitoramento contínuo, tá? O plano de emergência, que também já tem partia dos municípios, a gente
não tinha isso, não tem isso, pelo menos na Bahia não, ou muito poucos. Né? A infraestrutura que pode resistir, nós até construímos numa forma que a enchente, em princípio, não afeta ou não afeta muito as construções, apesar que a água ficou 2 meses, né? ou pelo menos 1 mês, né? Tinha construções embaixo da água. Né? Treinar a equipe em técnicas de resgate e primeiros socorros. No nosso caso, em Taboquinhas tem muitos agricultores morando na outra margem do rio, e o único acesso é uma balsa, que essa balsa obviamente não podia trabalhar, então a gente fez bastante resgate com os botes, né, ajudando o pessoal da margem esquerda. Né, e parcerias locais, né, que falta lá ainda, que na verdade estamos totalmente no início, né? Agora tem uma nova gestão, a gente vai tentar, eu vou até domingo, eu vou para lá, e segunda-feira já vou ter uma reunião com o prefeito, onde vamos abordar esse tema. Né? Estamos perto de dezembro, então vamos começar a nos preparar melhor para isso. Né? Mas tem que estabelecer o contato com os hidrelétricos, com a defesa civil, para a gente não ser impactado desse jeito. Né? Tá bom, né? A adaptação das rotas, né? Lógico, no caso do rafting, a gente faz até um rafting, né? Isso também em Santa Catarina, quando tem enchente, tem em Apiúno um riacho que é fantástico quando tem muita água, e lá também tem outro riacho que a gente já começamos a explorar quando tem muita água, para não precisar parar totalmente as atividades. Né? Bom, isso é um pouco o case da minha empresa, né? No caso de Taboquinhas, né? Mas como a gente agora já trabalha 30 anos, nós temos 2 bases em Santa Catarina, hoje só tem mais uma, tem uma base em Paraty e tem 2 bases na Bahia. Então a gente acompanha tantos e tantos anos os níveis dos rios, sabendo os meses, né, quando é perigoso, quando não é perigoso, mas realmente de 3 anos para cá mudou tudo, né, seja no Itajaí, né, seja na Bahia, e também uns anos atrás, né, que tinha essa catástrofe na Costa Verde de Rio de Janeiro, né, que piorou realmente no meu haver no Brasil inteiro. Né? Então, num lado o fogo, outro lado a água, agora só falta o vento, que também está vindo cada vez mais forte. Né? Tá bom, então, foi meu relato do case, né? Muito obrigado. E vamos ver se a gente consegue realmente integrar melhor todos os autores em cima desses intempéries que tem, onde eu acredito, eu penso que até a Beta talvez podia fazer um papel, uma intermediação, não? Ou dentro de um grupo de trabalho para a gente, né? Eventualmente se preparar, planejar e fazer melhores conexões com os responsáveis. Já está acontecendo isso, obrigado. Otto. Já está acontecendo isso, tá? Chega aí, Fernandinha. Chega aí, Fernanda. Conta um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou aqui substituindo nossa amiga Tere, que não conseguiu vir, mas, infelizmente, é um assunto que também me toca. Estou muito feliz de estar dividindo o palco com essas figuras, mas triste também pelo assunto que nos ligou para a gente estar aqui, porque nós sabemos o quanto as mudanças climáticas têm impactado no nosso negócio. Eu tenho uma empresa de turismo de aventura na Serra Catarinense, chama Natural Extremo. Ela está aqui na feira também, então a gente está com o stand da tirolesa de bike virtual. Se vocês não fizeram, convido vocês para irem lá conhecer. E ali vocês conseguem ver também
um pouquinho do nosso relevo, como é que é a cidade e as belezas que a gente tem lá na nossa região, né? Infelizmente, no ano passado, a gente teve um volume muito alto de chuvas em Santa Catarina, e aí foi num curto período de tempo, né, curto período de horas, e a gente teve que fechar a nossa operação. Mas por quê, né? A gente sempre disse, quando os clientes entravam em contato, que a gente aconteceria independente do clima, faça chuva, faça sol. Era uma resposta muito positiva, muito otimista, porém pouco realista, porque a gente também não tinha feito uma análise dos riscos que a gente tinha através da questão climática. A nossa operação, ela se manteve íntegra, intacta, a gente não teve nenhum problema na operação especificamente. Então, a gente opera à beira da cascata do Avencal, é uma cascata que tem 100 metros de altura. Nós ficamos lá em cima e fazemos as nossas atividades acima do nível da cascata. O parque onde nós operamos encheu de água, mas ainda assim a nossa atividade especificamente, o nosso sistema, os nossos receptivos não tiveram problemas. Mas então qual foi o problema, né? Com alto volume de chuvas, caiu a estrada que dá acesso ao nosso parque, literalmente, deixou de existir. Então, o caminho que se fazia do centro de Urubici até a cascata do Avencal era cerca de 15 minutos, ele foi fechado e agora teria que dar uma volta imensa, indo por Lages, acessando São Joaquim, e aí vindo pelo outro lado, ou quem vinha de outras cidades, ao invés de subir a Serra do Corvo Branco ou a Serra do Panelão, que são duas das serras que dão acesso ao centro da cidade, tinham que vir pela Serra do Rio do Rastro. É um caminho lindo, mas é irreal a gente pensar em fazer todos os nossos clientes darem essa volta, porque é muito grande, tem muito impacto de tempo, né? E aí, quando choveu, a gente ficou acompanhando, né, junto com a Defesa Civil, com o governo do estado, foi montado um plano de emergência para conseguir tentar minimamente conter o que estava acontecendo e resgatar as famílias. Então, claro, ali se tinha como prioridade cuidar das pessoas primeiro, né? Então, o plano, claro, era voltado para isso. Mas a gente ficou com muitas dúvidas, o que ia acontecer nos próximos dias, porque refazer uma estrada não é simples, né? Refazer uma estrada não é fácil. Então, além da estrada que dá acesso à cascata, conforme os dias foram passando, tiveram outros impactos. Então, caíram barreiras em outras estradas, em outros acessos. A ponte que liga o centro de Urubici com o parque também caiu e os volumes de água continuavam subindo dos rios que tem próximo à região, além das chuvas permanecer. Nós tivemos que imediatamente fechar a nossa operação. A gente não tinha, naquele momento, o que fazer. E isso, para nós, foi um grandíssimo aprendizado, porque como a gente nunca tinha pensado na possibilidade de ter que fechar a nossa operação desta forma, a gente não tinha ação. E foi isso que foi a principal questão de dificuldade que a gente teve naquela ocasião. Analisar o cenário e tentar entender de que forma poderíamos fazer ou voltar a operar, sendo que a gente não tinha nenhum espectro de tempo. A gente não sabia quando que ia acontecer. E pior, quando a estrada caiu, os nossos colaboradores estavam lá. Então, eles ficaram, de fato, isolados. O bairro em que fica o parque ficou isolado. Eles não tinham como sair para comprar comida, eles não tinham como ir à farmácia, eles não tinham como fazer absolutamente nada. A gente estava, naquela ocasião, há uns 3 dias, mais ou menos, deles saírem de férias coletivas, o que, para a gente, naquele momento, foi ótimo, porque a gente já ia fechar a nossa operação por 15 dias. Mas isso tudo gerou neles também um backwash enorme de sentimento. Na ocasião, muitos deles ficaram doentes, tiveram febre, ficaram indispostos, porque pensa... É muito difícil você pensar em estar isolado. Não tinha como chegar lá. E nós, claro, tivemos que criar um plano de conseguir retirá-los de lá. Inclusive, pensamos em pegar um helicóptero e fazer essa retirada, porque o próprio parque dava, mas as condições climáticas não eram favoráveis. Conseguiram abrir um espaço na estrada e, por um breve período de tempo, carros passaram e a gente conseguiu escoar todo mundo tão logo possível, cerca de
2 dias depois. Então, eles conseguiram todo mundo sair nas suas férias, conseguiram sair de dentro do alojamento, mas ainda assim o parque ficou lá e a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, né? E assim, eu estou falando de outubro e novembro de 2023. Nós estamos hoje no 1º dia de novembro de 2024 e a estrada não está pronta. A gente conseguiu abrir a nossa operação de novo, depois de 2 meses parados, mas o plano da estrada saiu agora, tem cerca de 2 meses, de como que eles iriam fazer essa reforma, o desvio, a nova estrada. E aí, ali foi um outro aprendizado para a gente, a importância do coletivo, porque eles iriam fechar a estrada todos os dias, durante 1 mês, exatamente 1 mês, em que ninguém poderia passar, com exceção de horários, de faixa de horários. Pode passar entre 12h e 1h, pode passar. E era um pode passar relativo, porque se tivesse alguma pedra, eles não iriam remover a pedra para daí parar para almoçar, né? Era basicamente essa questão, então, naquele dia não ficaria aberto. E a gente falou, não, mas espera aí, a gente ficou 2 meses ano passado, o impacto financeiro no negócio é gigantesco, né? Além de toda a reestruturação. E aí a gente se reuniu com o pessoal da CIUR, que é a Associação Comercial de Urubici, a qual a gente faz parte, e foram para a prefeitura para conversar com a prefeita e conversar com o governo do estado para tentar negociar. E o coletivo conseguiu negociar isso. Então, as obras estão acontecendo ainda em Urubici. Já se passou, né, como eu falei, os 30 dias que seria, mas a obra ainda está acontecendo lá. Foi feita uma estrada nova, que, pasmem vocês, caiu depois de 2 semanas, porque o solo não está pronto para isso, né? Então, os problemas continuam lá, eles continuam sendo iminentes e a gente precisa, diferente da consciência que a gente tinha lá atrás, que era pouca nesse sentido, hoje a gente precisa desenvolver mais formas, mais consciência de como a gente opera o nosso negócio em caso de fechar novamente a estrada, em caso de a gente ter outros problemas como esse. E a gente conseguiu voltar a operar, né? Eles estão fazendo as obras, mas eles fazem as obras só em outros horários, e isso não afeta especificamente a nossa operação, que é de quarta-feira a domingo. Então, a gente conseguiu encontrar formas de fazer isso de uma forma mais saudável, né? Esse ano. Mas ano passado, então, nós ficamos fechados. O que a gente fez de ação emergencial, né? Nós tivemos que analisar a própria operação em si. Como eu falei, a gente deu as férias coletivas, então a gente teve basicamente 15 dias para conseguir analisar e entender como é que a gente voltaria. Porque a gente sabia que ficar fechado por muito tempo ia gerar uma quebra enorme na empresa e a gente, né, talvez não tivesse fôlego para continuar seguindo com isso, afinal, a nossa atividade, até então, até o dia de hoje, acontece só na Cascata do Avencal, né? A gente está indo para outro local, mas que depois o Evandro vai falar um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul, que também sofreu bastante com as questões climáticas. Então, é uma análise que a gente precisa fazer sobre todo o negócio e não especificamente sobre o local em que estamos. Nós criamos, então, um plano emergencial. A primeira coisa que a gente fez foi comunicar aos clientes. E, naquela ocasião, a gente não tinha nenhuma resposta mesmo, mas a gente vai fechar 1 semana, 1 mês, a gente fecha a agenda, não fecha. E a gente informou os clientes de que estaríamos fechados e que no dia seguinte a gente ia mandar mais informações. E a gente quase que fez um dia a dia na questão de comunicação com essas pessoas até que a gente tomou a decisão final. Vamos fechar e vamos ver o que a gente vai de fato conseguir resolver daqui. Essa ação para muitos clientes foi positiva, porque o que a gente dizia? Se caiu estrada, por que eu vou fazer a pessoa sair da casa dela para vir viver o meu negócio? Mesmo que a pessoa viesse pelo outro lado. Mas em outros clientes foi negativo. Por quê? Porque conseguiram chegar pelo outro lado. Seus hotéis ficavam no outro lado. E aí era um misto de sentimentos de como é que a gente consegue manter a nossa operação de pé e agradar os clientes e reorganizar tudo para conseguir, de fato, voltar a operar de uma forma que a gente mantenha as pessoas seguras, né? E as pessoas, quando eu falo aqui, não são só os clientes, mas os nossos colaboradores, que 15 dias depois voltaram para o alojamento, que é onde hoje eles moram, né? Nós temos lá em Urubici uma equipe de 15 pessoas. 7 delas moram no nosso alojamento. Então, metade da equipe mora dentro do parque, que estava na área isolada. Então, a gente precisava também pensar no plano em relação a eles.
Então, a gente criou uma comunicação para os nossos clientes e criamos o nosso voucher, né? Então, ao invés da gente devolver a verba, o valor que eles pagaram, a gente abriu para 12 meses para remarcação. Então, as pessoas tinham 1 ano para conseguir, ainda, né, agora que está vencendo tudo, mas tinham 1 ano para poder se programar e não iriam perder absolutamente nada, e a gente não precisaria fazer esse reembolso, né? Por que é importante esse tipo de ação? Porque foi quando a gente conseguiu garantir o caixa, que daqueles 2 meses a gente não conseguiu respirar, de fazer o negócio continuar andando. No meio disso, estava acontecendo uma Black Friday. A nossa campanha comercial mais forte é Black Friday. E a Black Friday foi boa? Não foi. Por quê? Porque as pessoas estavam com medo de que não abrisse de novo. Elas estavam com medo de, daqui a pouco, botar o dinheiro deles e não conseguir de volta. Porque as pessoas novas que estavam comprando, era muita informação para a gente dar, dizer, se você comprar e fechar por causa da chuva, eu te dou um voucher de 1 ano. Era muito complexo. Então, a gente fez uma campanha de Black Friday, continuou fazendo, estimulou, conseguiu ali levantar uma verba que era mais ou menos 40% daquilo que a gente tinha de ideia, sendo que a gente já tem históricos muito positivos, então a gente fez uma análise financeira muito honesta com a possibilidade, porém, a chuva, fechar e toda essa incerteza gerou também uma campanha comercial muito enfraquecida. E aí a gente vai somando problemas na questão, né? Então, já estou fechado, eu não tenho como vender, o que eu vou vender eu já estou vendendo mais barato, as pessoas não querem comprar. Como é que eu faço para gerenciar essa relação, né? E a gente tem uma parte muito forte da Natural, que é o relacionamento com as pessoas. Nós temos uma news que vai para os nossos clientes, e através dela a gente foi informando várias questões, fomos deixando os clientes muito a par do que a gente estava fazendo, muito próximos de nós, e informando também sobre a nossa dor. A gente estava morrendo de vontade de voltar para o penhasco, e foi isso que a gente fez durante todo esse caminho, para que as pessoas não fossem para longe de nós ou tivessem medo do que estava acontecendo, mas ficassem perto e se sentissem seguras na hora que a gente dissesse, podem vir. Mas o cenário ele continuou aumentando, né? Aumentando não, mas ele continuou se estendendo. A gente achou que seria mais curto e ele foi bastante extenso. O que nós fizemos? Como eu falei para vocês, a gente tem 15 colaboradores que trabalham lá na nossa operação. São 3 diferentes atividades: o salto de pêndulo, a tirolesa de bike e a tirolesa. E 7 moram no alojamento. A gente reorganizou para que a gente tivesse 3 diferentes tipos de plano. O plano emergencial top, que era o que não está aberta a estrada de nenhum jeito, só a galera do parque operava, então eram 7 pessoas no lugar de 15. Segundo o plano, era uma parte da equipe que poderia subir, iria subir e fazer, pegando as brechas da estrada. E o terceiro era o nosso plano, o melhor de todos, que abriu a estrada, vamos operar. A gente ficou muito tempo nesse vai e volta. Todos os dias a gente tinha que fazer um comunicado. Hoje o plano é A, hoje o plano é B, para os nossos colaboradores, e os clientes não sabendo disso, no sentido de que eles iam viver de toda forma a experiência. A gente conseguia entregar. E aí isso foi um outro grande aprendizado. Quando a gente tem um time que, de fato, é unido e está junto da gente, eles topam fazer tudo. Porque quando a gente trouxe o plano em que 7 pessoas trabalhariam por 15, eles ficaram animadões. Por quê? Porque a gente vai abrir, porque a gente vai conseguir trazer vida de volta, porque a gente vai fazer acontecer. E o coletivo fez isso o tempo todo. O coletivo sempre trouxe essa visão de que a gente junto vai conseguir fazer melhor. E a gente continuou trabalhando junto com eles, isso inclusive o próprio plano emergencial. Foram eles que ajudaram a desenvolver tudo que a gente escreveu. Ali está só a capinha do plano, mas ele é extenso, a gente trouxe os nossos valores, a gente falou sobre a importância de tudo isso, e a importância de a gente conseguir juntos sobreviver e passar por esse período, né? Então, hoje a gente ainda tem clientes daquela época que não fizeram as atividades, né, mas que estão marcando. Agora, como eu falei, é outubro e novembro, então novembro é o último mês, basicamente, que eles têm para marcar isso, né? Mas isso gerou na Natural Extremo uma análise muito maior de como a gente pode fazer com que as coisas aconteçam dentro desse cenário. É muito triste a gente pensar que a mudança do clima está acontecendo e as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas não querem ver a sua responsabilidade nisso, né? E a gente tem um papel aqui como a Beta, eu sou diretora de comunicação da Beta também, que é a questão da gente informar o turista.
Porque o turista, muitas vezes, e todo mundo aqui é turista, o turista muitas vezes chega num lugar e não está nem aí. Ah, estou de férias, vou jogar o lixo em qualquer lugar, vou fazer o que eu quiser, vou desperdiçar água, vou deixar o ar-condicionado ligado do hotel e vou sair fora. É isso que acontece muitas vezes. Então, assim, a consciência que a gente tem que construir e que a gente procura para o nosso negócio tem que ser a nossa consciência pessoal quando a gente também está lá. E a gente levar essa informação para as pessoas que estão lá. A gente tem muita gente no parque que antes de tudo isso acontecer, já dizia para a gente: não quero pular em dia de chuva, não quero saltar em dia de chuva. E a gente aprendeu alguns gatilhos justamente para fazer com que as pessoas façam, mas a nossa resposta sempre foi: a gente trabalha na natureza, a gente aceita o que a natureza está nos oferecendo, por que você não quer viver ela na sua essência? Foi você que escolheu comprar esse dia e essa hora, vive! E as pessoas foram aos poucos entendendo que era de fato isso, a gente quer que elas estejam imersas na natureza. Hoje a gente vê gente que coleciona salto. Tem gente que chega lá e fala: já saltei no sol, na neblina, na chuva. E é muito legal, porque a gente vê que as pessoas de fato entenderam que a gente está ali fazendo coisas na natureza, usando a natureza como o nosso maior instrumento, né, dentro da nossa atividade, mas que elas também precisam aprender e respeitar, né? Eu acho que é justamente isso que a gente já falou em tantos palcos que eu já passei pelas palestras por aqui no Summit, que quando as pessoas conhecem, elas ajudam a preservar, né? Então elas ajudam a cuidar. Quando eu falei para vocês que a gente fez essa parte de transparência com os nossos clientes, a gente era muito honesto mesmo. Os primeiros clientes aos quais a gente teve que ligar e informar, a gente informava com dor de não saber o que fazer. E eles sabiam isso. A gente não sabe. E essa era a resposta certa: a gente não sabe. Porque o clima não está me dizendo, não sei se vai chover amanhã, se vai cair mais estrada, se vão conseguir tirar, não sei. Teve um cliente que insistiu em ir, porque a gente estava na modalidade da abre, fecha, e o cliente insistiu em ir, e uma pedra caiu em cima do carro dele. Por sorte, foi no capô e não em cima. E aí não se machucou, mas caiu em cima. E nós lá no parque vendo isso desesperados, porque a gente tem responsabilidade sobre isso. E a gente ficou muito próximo, e ele falou: não, eu entendo, fui eu que quis vir, fui eu que quis estar aqui. Então, assim, eu sou da parte do marketing, né? Então, amanhã eu vou terminar o dia de hoje e começar o de amanhã. A gente trabalha muito forte essa parte justamente da informação, da orientação, da proximidade, do relacionamento. É isso que faz com que, quando os nossos negócios são brutalmente impactados, a gente consiga encontrar respostas, às vezes, nos próprios clientes. E foi muito isso, a nossa campanha de fazer o voucher, 1 ano, tudo isso foi conversando com os clientes que a gente ouviu e entendeu como é que a gente poderia agir com a nossa empresa para conseguir manter eles perto. E essa relação, quando a gente fala de experiência, né? Todo mundo que trabalha fala sobre as suas experiências e como é que se constrói uma boa experiência. Eu quero entregar a experiência para os clientes, mas a experiência mesmo é isso, é o olho no olho, é o telefonema, era a nossa voz que ligava, era o meu telefone pessoal que ligava. As pessoas sabiam o meu telefone. Por muito tempo eu fiquei respondendo o WhatsApp. Ah, é legal, é ótimo? Não, mas eu estava feliz em fazer aquilo, porque eu tinha a oportunidade de conversar com essas pessoas e levar a nossa verdade. A gente não sabe. E quando voltamos ao normal, né, agora a gente já está numa operação normal, mesmo com essa obra aí, a gente vê as quantidades de lições que a gente teve ao longo desse caminho, né? A preocupação que a gente teve em comunicar, em se unir, em cuidar das pessoas do nosso time, das pessoas do nosso cliente. Infelizmente, a gente não tem como controlar as chuvas, né? Porque ali foi exatamente de chuva, diferente do que o Otto estava contando, né? Não foi uma ação específica, mas a gente tem como cobrar o poder público disso, a gente tem como se unir, né? O associativismo é fundamental para isso. Então, esse nosso grande coletivo, o Otto também trouxe, né? A gente precisa, juntos como grupo, tomar uma ação, juntos como associação, trazer assuntos como esse para que a gente consiga debater e falar das nossas experiências, porque é só assim que a gente vai conseguir, de fato, mudar as realidades dos nossos negócios e aprender com o que os amigos fizeram, né? Então, muitas das coisas
que a gente debate aqui, talvez um dia vocês venham, eu espero que não, a enfrentar, mas já sabem como, né? Como é que é o plano emergencial, o que vocês fizeram de marketing, o que funcionou, o que não funcionou, qual foi o backwash de cliente. E, para mim, isso é o grande valor da Beta, é justamente a gente mandar no grupo e perguntar se alguém já passou por aquela situação, e alguém sempre levanta a mão e a gente pode se telefonar e se ajudar. Evandro estava lá durante as enchentes, né, do Rio Grande do Sul, e nós conversamos com alguma frequência possível, porque eles estavam totalmente imersos dentro daquilo, e eram muitas lágrimas trocadas, né, Evandro, chora daqui, chora dali, mas a gente tinha certeza de que seria possível sair daquilo, porque a gente encontrava força nos outros, né? Eu sou gaúcha também, não moro lá há muitos anos, mas a minha família estava lá, e os meus grandes amigos estavam lá também, sofrendo aquilo na pele, e foi o coletivo que nos manteve de pé, seja na parte da enchente, seja nas chuvas, e tudo que a gente precisa fazer é justamente isso, se unir, porque, no nosso caso, a natureza que foi mais, né, foi feroz na sua água e trouxe a água para a gente está cobrando do Estado que faça uma estrada melhor, minimamente melhor, um estudo geográfico que está muito claro que não foi efetivo, tanto que acabou de cair novamente a pista, né? Mas é o coletivo que nos ajudou a fazer tudo que a gente faz, e o nosso time, Natural Extremo, é um time que eu tenho muito orgulho de fazer parte e de falar tudo que eles fizeram por esse momento, e o espírito que a gente tem, a gente fala que a gente tem a frequência natural extrema, é isso que a gente constrói de natural extremo, é justamente para que, quando apertar, todo mundo se abrace e ninguém corra. E foi exatamente o que a gente fez. Então, isso para a gente foi um grandíssimo aprendizado. E é isso, gente. Agradeço vocês pelo tempo. Espero vê-los amanhã, todos vocês aqui. A palestra de marketing vai ser legal. Mas agora, Evandro, está contigo. Show de bola, Fernandinha. Muito bom. Para encerrar, eu não vou colocar nenhum slide aqui, não vou trazer nenhuma foto, porque eu acho que todo mundo já viu, né? Mas eu vou fazer algo diferente. Eu vou trazer um agradecimento de cada gaúcho e cada gaúcha que recebeu de vocês algo que eles jamais imaginaram. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para todo o Brasil que ajudou o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Galera que me conhece sabe o quanto eu sou feio só, tá? Essa cara aqui é só uma máscara. O quanto eu gosto de ajudar. E eu jamais imaginei que em algum momento eu ia ter que dizer, por favor, me ajudem. Jamais imaginei isso. Porque a situação era tão caótica, tão constrangedora, que quando a gente começou a perceber o caldo que a gente estava, o buraco, ou a água que a gente estava, a intensidade da água, parecia que a gente estava meio que flutuando. Não era uma sensação real. Não era real aquilo, mas era verdade. E era tantas coisas que a gente tinha que fazer, que a gente não sabia o que fazer primeiro. E talvez a gente tenha cometido centenas de milhares de erros. Mas eu acho que a gente aprendeu bastante que polarização não resolve nada. É a maior estupidez que o povo brasileiro pode ter, é acreditar que lados são opostos. Então fica o primeiro ensinamento para vocês, para nós, para mim. Polarização não vai nos ajudar. E o buraco é gigantesco. 93% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados. 50% da população gaúcha ficou com os pés na água. 50%. 6 milhões de pessoas. Então a gente precisa entender isso como um grande sinal que pode sair do Rio Grande do Sul, pode subir um pouquinho mais para Santa Catarina, pode acontecer na Bahia, pode acontecer lá, pode acontecer em qualquer lugar. E a gente tem que estar muito atento a isso. Vou contar o que aconteceu. Todo mundo viu o mapa que a Bianca mostrou das manchas de calor dos incêndios que vem da Amazônia.
O Rio Grande do Sul é uma terra fértil por causa exatamente dessas correntes de ar quente e úmida que saem do norte, da Amazônia, que são os rios aéreos, né? Me corrijam se eu estou errado, e que descem cruzando o Brasil do norte em direção ao leste. E eles encontram as massas de ar que vêm da Patagônia, que saem lá da Antártida, lambem a Patagônia e entram no sentido ao contrário e se encontram na região Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que cria uma terra fértil e faz o celeiro. E a massa de ar, grande bolha de ar na região sudeste e centro-oeste, travou e ficou estacionada. E esse choque térmico simplesmente estacionou durante 10 dias no Rio Grande do Sul. A minha cidade, Canela, em 5 dias, choveu 941 milímetros. A cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, famosa pelos vinhos, choveu 1.041 milímetros em 5 dias. São 200 milímetros por dia. 200 milímetros é a média mensal. Choveu 5 meses durante 5 dias. Em um momento, em nenhum segundo, parou de chover. E aí a gente está em cima do maior derrame basáltico do planeta. 1.200, 1.800 metros só de basalto. Camada de terra dessa finura, e a Mata Atlântica não consegue perfurar essa rocha. Ela se estabelece entre elas, solo curto, raízes para o lado. E durante esses 5 dias, foram milhares de raios e trovões durante todo o dia. Tento imaginar um terremoto acontecendo onde não tem terra. Desce tudo. E foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A minha propriedade, eu estava no Pará, fazendo uma ação com a Poli. Eu comecei a saber do problema com os meus amigos que estão aqui, mandando mensagem para mim. Não vem para o Rio Grande do Sul, fica aí, tu tá bem. Não vem para cá, senão é mais um com problema. Fica aí. Eu disse, cara, mas eu tenho que voltar, né? Dia 28, mais ou menos, começou o meu celular mandando mensagem. Não vem, fica aí. Não vem, fica aí. E isso durou até o dia 3. Dia 3 eu pouso em Porto Alegre, talvez o penúltimo, antepenúltimo voo do aeroporto Salgado Filho. E eu não consigo sair lá da região metropolitana, porque não tem nenhuma estrada que acesse Canela e Gramado. Nenhuma em pé. E aí a pergunta é, o quanto as ações climáticas afetam o meu negócio? Eu consegui acessar a minha propriedade no dia 9. Do dia 3 ao dia 9. E eu dormi 2 dias em Canoas. E eu vi gente saindo dos bairros como aqueles bichos que sentem o temporal, que sentem a tempestade, sentem o tsunami e sobem o morro. Gente dormindo com lona plástica na calçada. E não foi uma, foram milhares. Milhares de pessoas. Isso aconteceu no meu estado. Não queiram ver. Não queiram ver. Não queiram ver as consequências que estão muito além dos olhos de cada um de nós. Porque está se resolvendo, passou. A mídia parou de falar. Todos nós sabemos que o Estado brasileiro, federal, estaduais e municipais, são incompetentes para entregar o básico. E agora tem isso em cima. Tem isso em cima. Vai demorar muito tempo. Canela e Gramado perderam de 50% a 60% do seu fluxo turístico, porque 50% das pessoas que desembarcam no aeroporto Salgado Filho vão para a Serra Gaúcha. Esse é o fluxo. E nós ficamos 5 meses sem aeroporto. Como que o estado do Rio Grande do Sul não tem 2 aeroportos? Porque nós somos um povo quieto, que senta na cadeira, não vai para a Câmara de Vereadores, não vai para o governo do estado, não vai para a secretaria, não vai para o governo federal, não vai para Brasília, e a gente acredita que esses caras vão resolver o nosso problema. E eles não vão.
Não irão, porque a gente está sentado, a gente não pressiona e as coisas não acontecem. Alguém aqui cobra o secretário de turismo do seu município? Alguém cobra o vereador? Dificilmente, é uma minoria. É uma minoria que vai na Câmara de Vereadores cobrar ações pontuais de pessoas que foram contratadas para resolver os nossos problemas. E eles não fizeram e não farão. E a gente está vendo agora um outro efeito que tenho certeza que poucas pessoas repararam, que é a migração, a fuga. Eu não moro mais na beira do rio, mas eu sou uma pessoa que não tem qualificação, não tenho mais emprego, não tenho a minha casa, e eu vou procurar um lugar mais alto, nas encostas, e vou subir para procurar emprego em qualquer lugar. Mas eu não sou qualificado para trabalhar com turismo, eu não sei a arte do bem receber, e o que vai gerar isso? Já está acontecendo. Já tem favela em Canela e Gramado, não é de hoje, é de anos. Favela em Canela e Gramado? Venham fazer um tour com o tio Evandro em Canela e Gramado que eu mostro para vocês. A tal do turismo sustentável que se prega, vamos com calma, eu vou mostrar. 40% do esgoto de Canela e Gramado não são tratados, quer dizer, 60% não é tratado. Que turismo é esse que a gente quer? Que modelo de negócio é esse que a gente quer? E aí a gente vem somando essas coisas, essas catástrofes, em cima de algo que já não é resolvido há décadas. Há décadas. Se eu não tenho emprego, se eu não tenho capacidade, se eu não tenho competência, se eu não tenho conhecimento para trabalhar com turismo, o que vai acontecer comigo? Eu não terei emprego. E isso está acontecendo. E é direito das pessoas buscar o melhor. A cidade de Mussum, no Rio Grande do Sul, em setembro de 2023, ela foi assolada com 4,5 metros de água no centro da cidade. Nenhum prédio público se salvou a não ser o hospital, que foi o centro de atendimento de todo mundo que saiu. Em novembro, 4,5 metros no centro da cidade. Não, raio não pode cair 2 vezes no mesmo lugar, pois caiu uma terceira, foi 5 metros de altura, agora em maio. Tem casas abandonadas com os móveis dentro, com lama ainda. Como que eu faço isso? Como que eu me recupero? Não é só financeiramente, não é só estruturalmente ter uma casa, ter um quarto, um colchão para dormir. E aqui? A quantidade de pessoas que estão afetadas psicologicamente desde a pandemia e agora com mais essa lapada, vão ser um outro problema social que a gente não consegue mensurar lá na frente e vai impactar o meu negócio. Porque vai ter mais miséria, vai ter mais fome, vai ter mais violência, vai ter mais tráfico, vai ter mais prostituição e não vai afetar o teu negócio? Irá afetar o teu negócio sim. Direta ou indiretamente. Nós já estamos afetados. Eu não trabalhei durante 5 meses. Eu trabalhei 45 dias como voluntário. E os relatos que a gente tem e o que a gente viu é um filme de ficção científica de péssima categoria. É terrível. Eu não estou aqui para assustar ninguém, nem para falar nada. Seu pequeno relato do Rio Grande do Sul. Se vocês quiserem saber coisas que a gente viu e coisas que a gente ouviu de pessoas relatando que a casa foi arrastada com ela, com a pessoa, o marido, ela viu o marido afundar, a esposa viu o marido afundar, perdeu o esposo, e ela foi encontrada 18 quilômetros rio abaixo, viva, porque ela percebeu que tinha parado as corredeiras, e começou a ficar falta, ela assim, eu vou soltar. Quando ela soltou, ela estava agarrada na calha da casa, ela solta, a casa afunda, e ela nada para o lado e percebe que ela está na margem, 18 quilômetros abaixo da casa dela, onde era o alicerce da casa. Gente que tinha um salão de festas, quase desse tamanho aqui, 2/3 disso aqui,
que no fundo da propriedade tinha uma espécie de um mezanino, que eram os banheiros do salão de festas. Tinha as cadeiras em cima desse mezanino, que eram as cadeiras reservas do salão, em caso de dia de festa. E o bar era lá na frente. A água entrou, a cada hora ela subia 1 metro. A cada hora, 1 metro. E eles vieram recuando, 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 e subiram em cima do mezanino, e a água chegou aqui. E eles se despediram e disseram: obrigado por ter convivido comigo. Sem luz, sem telefone, e aqui era um telhado que não tinha como ultrapassar. Eles estavam embretados em cima do banheiro, com 5 metros de água na canela. Isso são pequenos relatos que a gente ouviu. E isso é clima. E agora, para a gente arrematar, eu vou usar um pouquinho do que o Giuliano falou e um pouquinho de que vocês dois falaram, eu quero ouvir mais. O Giuliano falou aliança. O Otto falou, de alguma forma, sobre decisões. Abre ou fecha, avisa ou não avisa. E a Fernanda também repetiu um pouquinho da união. Giuliano, se eu te olhar como concorrente meu no Pantanal, o quanto a gente se prejudica numa situação que o fogo não vai querer saber se eu sou teu concorrente? O fogo não quer saber se a gente se gosta ou não. Mas se nós não estivermos alinhados, nós dois nos prejudicamos muito mais. Então, justamente, nessas horas a gente tem que estar junto, tem que se enxergar no mesmo barco. Olha, lá não uniu tanto as pessoas como seria bom. Entre as pousadas, assim, houve certa união, pelo menos assim das mais próximas, mas não de todas. Isso é uma pena. Então, não sei se é o individualismo, eu acho que não é nem medo da concorrência, não sei. A gente tem sorte de ter bons aliados, né? Por exemplo, o Araras Lodge, que é nosso vizinho associado à Beta também, um aliado importante, mas quem dera tivéssemos saído mais unidos ainda no contexto geral, na região. Uma análise de risco que talvez a gente tenha que começar a fazer. Possivelmente alguns de vocês andaram circulando nas outras salas e viram falar sobre SGS, gestão de risco, etc, etc, etc. Quem está colocando na sua análise de risco as mudanças climáticas? Quem está colocando na sua análise de risco a desunião das pessoas no mesmo destino? Quem está colocando na sua análise de risco a falta de diálogo com o poder público? Ou a incompetência, às vezes, de um cargo público ser ocupado por um CC ou por um cabo eleitoral? Alguém está colocando isso? Porque se eu começar a analisar esses riscos estruturais do nosso trabalho do dia a dia, eu preciso tratar. E como que eu trato? Basicamente, por competência minha, eu preciso ser competente para fazer isso, e exigir tecnicamente que as coisas comecem a acontecer com planejamento. Tá? Nós vamos precisar extremamente planejamento e nós vamos precisar muitas alianças. Muitas alianças. Tá? E não entendam o que eu vou falar como uma praga, né? Eu vou rogar uma praga em vocês. Mas pode acontecer com vocês. Estejam atentos, gente. Comecem a trabalhar antes. Prevenção, o Giuliano tocou, prevenção. Se não prevenir, se eu não souber o que pode vir a acontecer, como é que eu vou reagir isso? Vou esperar acontecer 5 metros de água? Vou esperar o fogo chegar na porta da minha pousada? Não, mas eu estou num ambiente que não acontece. Eu também achava que não ia acontecer no Rio Grande do Sul, jamais imaginei. Tenho certeza que o Otto também não achava, e nem o Giuliano achava que o fogo ia chegar, e ele falou, quase pegou ele. E aí o que tem que fazer? Não é? Otto, decisões. O quanto você acha que uma decisão influencia positivamente
ou negativamente a nossa vida. Essa decisão, ela está comprovada, cientificamente comprovada. Houve enchente? Sim, mas houve uma incompetência humana, uma decisão humana. Dane-se quem está para baixo. É isso mesmo, Otto? É isso mesmo, né? E não tinha como influenciar isso, porque a gente não teve nem resposta, nem comunicação, e realmente a pessoa apertou o botão errado no momento errado, né? E isso atingiu, né? Vocês viram várias cidades, né? Além, claro, do meu empreendimento também. Então vejam que não houve um problema, houveram dois, multiplicados por uma decisão. Então, o que poderia ser um possível problema climático controlado ou controlável, foi multiplicado por uma decisão de um grupo de pessoas que decide, solta porque vai romper minha barragem, daí eu vou perder, eu vou ter prejuízo, né? E aí o prejuízo foi social e foi global. É a decisão de não construir um segundo aeroporto, é as decisões de Porto Alegre, por exemplo, que tinha 19 bombas submersas e só 13 estavam funcionando. Por quê? Por decisão. Está lá embaixo, não dá voto. E aí, quando a gente precisa, não funciona. E o prefeito foi reeleito. O mesmo cara que decidiu não consertar as bombas foi reeleito, com 60% dos votos. Nós somos cúmplices disso. Somos cúmplices do fogo no Pantanal, somos cúmplices do fogo na Amazônia, somos cúmplices da decisão de abrir as comportas. Nós, gente. Nós. E aí, com todo respeito, tá? Omissão e cumplicidade pode soar também como responsabilidade. Então, o que eu faço? Se a gente não tiver essa análise de aliança e de perceber que cada um de nós é um elo de uma corrente maior, a gente não sai do buraco. O Rio Grande do Sul vai levar muito tempo para se recuperar. Talvez não recupere. Foram 13 mil quilômetros de estrada destruída, 330 pontes derrubadas, e fora os desempregos, que muita gente foi demitida em massa e possivelmente não vai recuperar mais seu emprego. Tá? Desculpe o meu relato dessa forma, mas eu estou muito impactado com o que aconteceu e eu tenho muito medo do que pode vir a acontecer. Porque se aconteceu uma vez, né, Mussum, a cidade de Mussum, Roca Salles, Lajeado, Estrela, sabem muito bem que não é, o raio caiu 3 vezes no mesmo lugar. Né? E aí? Então a gente precisa estar muito atento, tá? Ok? Desculpa eu ter avançado, mas era importante deixar este recado. Agradeço, Juliano. Muito obrigado, Juliano, Otto, Fernanda, Poliana. Muito obrigado. Até a próxima.